ladies and gentlemen, this is your captain, and I'd like to welcome you aboard Flight 226. Looks like we'll be a little over 2 hours en route. Olá, seja bem-vindo ao canal Braga Academy aqui no YouTube. Eu estou passando aqui para convidar você para assistir a terceira parte da disciplina Sistema de Aviação Civil. É um resumão que eu estava fazendo sobre a disciplina e que nós resolvemos dividir em algumas partes e postar aqui para você. Então hoje, terceira parte da disciplina Sistema de Aviação Civil. Se você gosta das nossas aulas, aproveita para compartilhar, chamar os amigos da Escola de Aviação para assistir. Vamos espalhar esse conhecimento aí para todo mundo. Seja muito bem-vindo ao canal e vejo você no nosso resumo. Legal, o avião foi inventado, mas eu posso pegar um avião e sair voando por aí, né? O chão, o território, eu sei a quem pertence, mas e o espaço aéreo? Pertence a quem? Isso é polêmico, isso é complicado. Os países levaram muito tempo para resolver isso. Isso só foi resolvido de fato depois da Segunda Guerra Mundial. Da invenção do avião até a Segunda Guerra Mundial, havia dúvidas ainda sobre isso. Mas, logo depois da invenção do avião, eu já disse para vocês, dois países dominavam o mundo, a Inglaterra e a França. Isso aí também é questão de banca da ANAC, cai sempre. A Inglaterra dizia que o país era soberano ao espaço aéreo acima do seu território, e é uma visão coerente, né? A França, com a formação francesa, defendia que não, o espaço aéreo pertence a todo mundo, você pode entrar no avião e voar para lá e para cá, e tá bom, né? E isso que é complicado. Imagina a navegação aérea hoje, como é que não ia ser uma loucura se você pudesse entrar no avião e sair fazendo o que você quisesse, porque o céu é livre, né? O pensamento francês, embora tenha uma raiz de liberdade muito grande, na prática ele é pouco aplicável, né? A gente tem uns problemas com alguns valores, né? Você às vezes vê alguma coisa e fala, não, mas isso é lindo, isso é maravilhoso, sim, mas na prática não funciona, cara, tem que ter regra, né? E aí a formação francesa não foi muito à frente. A inspiração inglesa é a grande teoria que vai prevalecer. Só que essas teorias aí, elas geraram essas correntes de pensamento. Desculpem, aqui a gente tem duas correntes de pensamento. A inspiração inglesa e a formação francesa, que é o pensamento geral. Elas vão gerar 4 teorias. A teoria da liberdade do espaço aéreo, que repete o pensamento francês. A teoria da soberania, que repete o pensamento inglês e é a soberania que vai prevalecer, inclusive até os dias atuais. A teoria das zonas de ar territorial, que é complexa porque ela juntava as duas outras teorias. Ela dizia, vai ter lugar que o avião pode passar, vai ter outros lugares que não vai poder passar. E eles fizeram isso por altura. Até determinada altura, você para voar tem que pedir licença ao país. A partir de determinada altura, você pode voar porque o céu é livre. É uma teoria muito complexa e, de certa forma, ela é até aplicada para determinadas atividades hoje em dia, mas o que prevalece é a teoria da soberania. E a última delas, que é a teoria da liberdade restrita, que diz o seguinte, se você tiver armas para tomar o espaço aéreo de alguém, ele é seu. Se você tiver armas para defender o seu espaço aéreo, ele é seu. Se o seu vizinho tomar o seu espaço aéreo e tiver arma para garantir isso, o teu espaço aéreo passa a ser dele. Teoria estranha, mas lembre-se que a gente está num período entre guerras, né? Então, essa atitude belicosa, beligerante, estava valendo, né? A gente está entre guerras. Bom, vou fazer um histórico aqui das convenções que ocorreram. Quando é que isso ficou resolvido, né? Essas teorias todas que rondavam por aí, elas acabaram sendo resolvidas ou foram tratadas em convenções. Os países, o que é uma convenção, uma conferência? É uma diferença jurídica que não interessa a gente se ater aqui a ela agora, mas acontece basicamente o seguinte. Os países se reúnem para tomar decisões, colocam isso num tratado, num papel, todo mundo assina e passa a valer para todo mundo. É simples assim. Logo após a Primeira Guerra Mundial, os países precisaram se reunir para tomar algumas decisões, inclusive sobre a aviação. E aí surge o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes diz, olha, o avião foi usado na guerra. Ele só tem 13 anos de idade, foi inventado em 1906 e em 1919. Entre 14 e 19, o avião já tinha sido usado na guerra, então veja que era um adolescentezinho rebelde, complexo, né? Já estava dando problema.
E os países resolveram, cara, a gente precisa arrumar isso. Então vamos fazer uma convenção para falar, criar regras para a aviação, para criar regras sobre o espaço aéreo. E isso ocorre em Paris em 1919, quando a teoria da soberania é adotada, ela vai ser confirmada lá na frente depois, mas ela é adotada já em 1919, e os caras criam a SINA, a Comissão Internacional para a Navegação Aérea. É o primeiro órgão internacional de aviação civil. Vejam como a aviação já era importante. Em 1919 surge o primeiro órgão de aviação civil do mundo, que é a SINA, Comissão Internacional para a Navegação Aérea. Há várias convenções, eu só vou destacar as 4 que caem na banca da ANAC, as 4 mais importantes. Há várias outras convenções. Há uma convenção logo em 28, ibero-americana, tem convenção em Madrid, tem uma série de convenções, mas eu só vou ressaltar aquelas que têm alguma coisa que ficaram por muito tempo. Em 1929, a gente tem a Convenção de Varsóvia. E o que é importante da Convenção de Varsóvia? Foi a primeira vez que se responsabilizou o transportador aéreo pelo transporte de passageiros e cargas. Até então, não havia uma legislação que dizia, é a responsabilidade da empresa, não havia. Então, foi em Varsóvia, 29, que essa legislação surgiu. E para fazer valer isso, a legislação de Varsóvia trouxe, além do contrato de transporte aéreo, ela trouxe o bilhete de passagem e a nota de bagagem, que são 2 documentos que a gente usa até hoje, né? O bilhete de passagem e a nota de bagagem, criados aí na Convenção de Varsóvia. Bom, então vamos lá. Em 1933 ocorre uma convenção em Roma. Essa convenção tem o objetivo de responsabilizar a empresa aérea por danos causados a terceiros. São pessoas que não estão envolvidas na atividade, mas que sofrem um prejuízo. Por exemplo, o avião caiu lá na sua plantação e destruiu tudo. Tudo bem, fez um pouso forçado, choram-se os mortos, e tira-se o avião, mas quem é que vai pagar a sua plantação de cebola? Você não tem nada com isso. Você não estava no avião, você não comprou passagem, você não tem nada com isso. E a sua plantação que foi destruída, quem é que paga? Né? Essa legislação de 33 vem trazer responsabilidade por danos causados a terceiros na superfície. Aí ocorre a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial ocorre, o mundo vira uma bagunça completa, e no ressurgimento pós-guerra, né, quando o mundo levanta a cabeça, vencida a ameaça nazista, fascista, o mundo precisa se reerguer, precisa se organizar. Os americanos convocam, em 1944, ainda no finalzinho da guerra, uma convenção para falar de aviação. Por quê? Porque o avião se tornou muito importante na Segunda Guerra. Basta dizer que foi através de um avião que o Japão acabou se rendendo, depois do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, que foi feito por um avião. Né? Então, assim, vejam os grandes bombardeios de Paris, de Londres, de Berlim. Qualquer filme de Segunda Guerra que você vê o uso massivo do avião. E antevendo que, quando a guerra terminasse, esses aviões iam ficar disponíveis para o transporte de pessoas e de material, os americanos já convocam sempre os americanos, né? Eles vêm realmente um pouco mais longe. Eles convocam uma convenção para poder organizar essa aviação. E o objetivo dessa convenção era, tecnicamente, padronizar a aviação e, economicamente, viabilizar a aviação, né? Ganhar dinheiro com o avião. Primeiro padronizar, para tornar mais seguro, e depois ganhar dinheiro com isso. 54 países participaram da Convenção de Chicago. O aspecto técnico foi a padronização, conforme eu falei. O aspecto econômico era ganhar dinheiro com o avião, porque viu-se o potencial. E o último e mais importante, talvez, aspecto da Convenção de Chicago era criar um órgão permanente de aviação civil. Por quê? Porque o órgão que existia, a SINA, era uma comissão, e a comissão não é algo permanente. Precisava-se de um órgão permanente de aviação civil. E aí é criada a OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. O que a gente tem aqui em relação à criação da OACI? Eu fiz uma linha do tempo. Então, o que acontece? De 1919 até 1944,
prevaleceu a CINA, a Comissão Internacional de Navegação Aérea, ou para navegação aérea, tanto faz. O órgão criado lá na Convenção de Paris. Até 1944 ela permaneceu, porque em 44 o mundo já estava em guerra, a Segunda Guerra foi de 38 a 44, 45. E em 44 a Convenção de Chicago cria a OACI. A OACI foi criada em 44. Mas entre 44 e 47 ela funcionou com o nome de provisória, OPACI, Organização Provisória da Aviação Civil Internacional. Por que ela funcionou provisoriamente? Porque o documento que criou a OACI dizia que ela só ia entrar em vigor depois que metade dos países que participaram da convenção assinasse o tratado. Ou seja, eu precisava de 26 assinaturas, porque só 52 países tinham direito a voto ali na Convenção de Chicago. Os outros 2 eram observadores. Apenas 52 tinham direito a voto. Então, para que o OACI valesse, eu precisava de 26 assinaturas. Aí vocês imaginem, em 1944, até você traduzir o documento para todos os idiomas, para que o pessoal do jurídico analisasse tudo isso e assinasse. Porque o que eles estavam criando aí, em última instância, era um órgão para mandar neles. Eles estavam criando uma instituição que ia ditar regras que eles iam ter que cumprir. Então não podia ser uma assinatura de qualquer jeito. Tinha que se preocupar com isso. Então a OACI ela é criada em 44, mas ela funciona provisoriamente até 47 e de 47 para frente é que ela passa a vigorar com o nome que a gente conhece hoje, tá? Essa linha do tempo é importante para vocês, porque tem essa provisória, ela funciona provisoriamente entre 44 e 47. Bom, a OACI era um dos objetivos da Convenção de Chicago, é o primeiro órgão permanente de aviação civil. Atenção que tem uma pegadinha muito séria aqui. A prova da ANAC pergunta, quem é o primeiro órgão de aviação, qual é o primeiro órgão internacional de aviação civil? O primeiro órgão internacional de aviação civil é a CINA, porque ele foi o primeiro a ser criado. Agora, quem é o primeiro órgão permanente da aviação civil internacional? Esse é o ACI. Vejam a pegadinha, né? A diferença aí é que a CINA não era permanente, era uma comissão que se juntava de vez em quando. Então você tem 2 primeiros. O primeiro, que é a CINA, e o primeiro permanente, que é o ACI. Se liguem aí nessa pegadinha que eu já vi questões com as duas formas. A convenção da OACI ia manter tudo aquilo que foi tratado na Convenção de Chicago, isso era importante. Entraria em vigor com 50% da aprovação dos Estados-membros, né? Precisava de 26 assinaturas, e foi isso que aconteceu em 47. Então, a partir de 47, a gente tem a OACI com o nome que ela tem hoje. E aí, diz aí o texto, a OACI foi formalmente criada em abril de 47, 4 de abril, é uma agência, hoje, atualmente, é uma agência do Comitê Econômico e Social da ONU. A sede é Montreal, o Canadá cedeu o prédio em Montreal para a OACI se instalar. Os objetivos da OACI são sempre ligados ao governo. O que eu quero dizer com isso? Bem-estar da população, desenvolvimento da aviação para promover o bem-estar social, a equidade, esses objetivos de governo. Nunca falar de lucro, falar sempre de bem-estar. Porque o governo não é para dar lucro, o governo é para trazer bem-estar. Quem tem que dar lucro é a empresa. Então, você já faz uma diferença grande dos objetivos da OACI, porque tem mais de 50 objetivos da OACI, mas eles são todos voltados para o bem-estar dos povos do mundo, né? Seguindo a linha da ONU. O grande objetivo era padronizar a aviação civil internacional, e tem esses idiomas aí, inglês, francês, espanhol e russo. Tem uma questão na banca da ANAC que perguntava quais eram os idiomas oficiais da OACI. Inglês, francês, espanhol e russo, tá? Fiquem atentos aí. Bom, como é que a OACI padroniza o mundo, padroniza a aviação? O mundo não, padroniza a aviação mundial. Ela faz isso através de vários documentos. E tem os SARPs, que são os documentos que a gente chama de normas e práticas recomendadas. Ela está sempre emitindo esses documentos, e os países que assinaram a Convenção de Chicago
Hoje são 192 países, eles são obrigados a cumprir esses padrões. Tem os anexos técnicos à Convenção de Chicago, que também são de obrigatória adoção. Tem os PANs, que são os procedimentos para navegação aérea, também são outros documentos. E tem ainda os SUPs, que são os documentos suplementares. Tudo isso é documentação que a OACI produz para a aviação civil. E a aviação civil tem que adotar. Quando não vai adotar, publica um documento chamado diferenças, que a gente vai falar um pouco ali para frente. Então, próxima aula vai dar ênfase a essa documentação no que diz respeito aos anexos. Hello, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. We'll be landing in the airport in just a few minutes.